Bom, gente, obrigado pela paciência e por esperarem essa montagem toda. Hoje eu vou falar sobre a Nigella sativa, que vocês devem conhecer como cominho preto. E eu vou dar uma breve introdução aqui. Primeiro falar que a minha orientadora é a Vanderly e que isso para mim já é assim, motivo de muito orgulho. Então, vamos começar. Seguinte, o trabalho ele tem como objetivo fazer uma revisão sobre o que a gente encontra na literatura a respeito de cominho preto e principalmente o que a gente encontra com aplicação em ser humano. Porque quando a gente faz as buscas, principalmente nas bases de dados do PubMed, a gente encontra muita coisa, muita aplicação. Só que voltado para o ser humano, usando como amostra o ser humano, a gente não encontra tanta coisa assim. Então, o que eu foquei? Eu foquei principalmente nos parâmetros glicêmicos e lipídicos dentro de pacientes diabéticos. E por que isso? Quando a gente pega a maioria dos trabalhos, vocês vão perceber que o desenho ele varia muito de um tipo de trabalho para o outro. Ou seja, se a gente não foca em alguma coisa, se a gente não foca em um objetivo específico, a gente fica com uma gama imensa de coisas a serem observadas dentro desse tema e fica difícil a gente compreender quais podem ser as aplicações ou não desse tipo de planta. Então vamos lá. Eu utilizei 25 artigos como base para começar a fazer esse trabalho, eu ainda não finalizei, mas eu usei as palavras-chave Black Cumin, Nigella sativa e Timoquinone, que mais para frente eu vou explicar o que é. Bom, eu primeiro vou dar um parâmetro geral para vocês, explicar, às vezes as pessoas não têm a familiaridade com esse tipo de planta. Ele é uma planta que é um dicotiledônio, para quem não se lembra, o cotilédono ele é a base que faz parte da nutrição da planta, ou seja, eles são os primeiros embriões daquela planta, e nesse caso ele tem 2 cotilédonos, por isso ele é um dicotilédono. Terceiro colegial, essa aí. E ele faz parte da família das ranuceláceas. E ele pertence às angiospermas. Para quem não lembra também, é sempre bom recapitular, as angiospermas são aquele grupo de plantas que tem as flores. Então, ela é uma planta originária do Oriente Médio, principalmente em países islâmicos, como Iraque, Irã, Turquia e o sul da Europa. Ela não é uma planta muito alta, ela pode chegar até mais ou menos uns 90 centímetros, e ela fica entre 20 e 90 centímetros. Ela varia bastante as cores, isso eu achei uma coisa bem interessante, achei que seria legal falar para vocês, porque ela varia desde um azul claro até um roxo, até um branco, então às vezes ao olho de uma pessoa leiga podem parecer plantas completamente diferentes, mas é a mesma espécie. E essa aqui é a forma que eu acredito que vocês têm mais familiaridade, que é o cominho preto. Ela, na verdade, é a semente da Nigella sativa, que é moída em pó, e você pode fazer tanto o extrato seco, como utilizar como tempero na comida. Eu achei também relevante colocar, e isso é uma coisa que a gente acaba não percebendo no dia a dia, que o cominho preto ele tem uma variação, dependendo da safra que você pega. Porque dependendo da exposição ao sol ou não que aquele cominho preto tem, ele pode ter uma tonalidade de preto maior ou menor e o sabor ser mais forte ou mais fraco. E como são as formas de utilização? A gente encontra tanto na forma de óleo, como ervas para fazer os chás, que eu vou mostrar mais para frente, uma aplicação deles dentro de um resultado de uma metodologia, ou pó da semente. E achei muito interessante fazendo esse trabalho que eles colocam tanto a questão religiosa quanto a questão clínica. Então isso lá no Oriente Médio se mistura. O que é a cultura popular se mistura com a prática clínica. Atribui-se muitas atividades a ele, então antiviral, antifúngica, antiplasma, enfim, muitas coisas. Mas eu vou mostrar para vocês uma questão histórica que para mim não podia passar batido dentro dessa apresentação, que é o primeiro relato dessa planta dentro da literatura, que foi no livro de Isaías, no Antigo Testamento, onde ele é relatado para o uso de preparo junto ao trigo para pães e bolos. Então você vê que não é de hoje que eles utilizam essa planta dentro da culinária.
E segundo o Emarcu e o Sandler, que são agora de 2017, então calcule o tempo da diferença dessas bibliografias, ela é uma planta com maior valor místico na medicina, por seu óleo foi encontrado na tumba do faraó Tutankhamon, que é esse cara aqui, que todos vocês já devem ter visto em algum momento, mas às vezes não sabem quem é. Outra coisa que eu achei relevante falar é sobre a Cleópatra. Acredita-se que ela usava a nigella sativa para fins estéticos. Então, é uma coisa muito curiosa, uma coisa que não está só na cozinha de casa, é uma coisa que vem sendo utilizada há muito tempo. E agora a gente vai falar a respeito... Posso fazer uma parte? Sim. Ela usava o cominho preto no leite de cabra e no banho que ela fazia do leite de cabra para fins de rejuvenescimento. Então era cardamomo, nigella sativa e o leite de cabra para banhar. Pois é. Começar a fazer isso. E aqui a gente tem a composição da nigella sativa. O que eu acho interessante a gente falar aqui, se vocês olharem aqui a composição da semente em si, ela lembra muito o que seria o equivalente a um cardápio equilibrado. Então você pega principalmente os limites superiores, proteína de 15 a 20%, carboidrato de 30 a 33, 34%, fibras de 5 a 70 de 5 a praticamente 8, o que ficaria mais devendo aqui seriam as fibras, mas se você considerar que a gente está falando de um único composto, que seriam as sementes, eu acredito que é um valor nutricional bastante interessante. Além do que, aqui a gente encontra uma quantidade razoável de óleos voláteis, que são onde a gente encontra os compostos bioativos, que são os compostos que vão ter ação dentro dos tecidos do nosso organismo, que vão exercer algum tipo de papel benéfico para a saúde. E dentre esses compostos, existe a timoquinona. Dentre todos esses, ela é a mais abundante. E ela é a que parece realmente ter o maior tipo de ação clínica para a gente. Essa é a estrutura química da timoquinona. E para quem não lembra, eu vou recapitular também. A timoquinona, as quinonas, elas se caracterizam por esses por essas duas ligações O dentro da sua estrutura química. E aqui é uma base do que seriam as ações da timoquinona. Vocês veem, a gente tem desde antihistamínico, antialergênico, antimicrobial, antioxidante, imunomodulador, para saúde cardiovascular, hipolipêmica, anti-inflamatória, nefroprotetora, anticâncer, antifibrágica, reprodução do sistema de saúde pulmonar, hipoglicêmico, antidiabético, gastroprotetor, neuroprotetiva, tanto para a saúde óssea quanto para a saúde articular e até mesmo hepatoprotetor. Só, nossa, quanta coisa! O que será que a gente consegue filtrar disso tudo e quais serão os mecanismos de ação que tem por trás disso? Só isso aqui. Existe muita coisa. Muita coisa. O problema é que a aplicação disso aqui dentro de humanos ainda carece. Principalmente porque lá no Oriente Médio, eles têm um olhar muito místico para esse tipo de coisa. Então você encontra muita utilização em ratos e tudo mais. Então eles ainda estão caminhando para os ensaios clínicos com humanos. Então eu procurei olhar para os artigos e entender qual é o impacto metabólico que ele tem tanto no perfil glicêmico quanto no perfil lipídico. E vamos aos trabalhos aqui para a gente entender um pouco mais. Aqui a gente tem um trabalho de 97, em que apenas com 12 indivíduos saudáveis e 7 controlados, a gente tem um decréscimo significante de glicose e colesterol. E aqui o mais interessante é que em todos os artigos eles não citaram nenhum tipo de complicação. E isso para o estudo é muito interessante, porque é aquilo que a gente estava conversando com a Van antes de começar. O ponto de partida para a segurança, para a nossa prescrição, primeiro, não é fazer bem, é não fazer mal. Não fazendo mal, esse é o melhor ponto de partida. A gente tem também o Ahmed, em que ele olhou para 66 pacientes com diabetes, e aqui já fica dentro daquilo que é o escopo mesmo da minha pesquisa, e ele vê que a nigella sativa em chá é capaz de melhorar a glicemia e o perfil lipídico dessas pessoas com diabetes tipo 2 sem complicação.
Já o Bamosa e o Khadab, e esses dois eles são as maiores referências dentro do estudo da Nigella sativa, eles começaram a fazer desenhos diferentes para esse tipo de olhar para a planta. Quando a gente olha aqui, o que eles encontraram? Uma diminuição da hemoglobina glicada, da glicemia pós-prandial, diminuição de resistência à insulina e melhor função da célula beta. Já o Khadab, com 12 semanas em pó, diferente do Bamosa, que usou apenas a semente, ele percebe 1 grama por dia melhora do HDL, 2 gramas por dia diminuição das taxas de colesterol, diminuição de LDL, melhora do HDL, e isso se mantém para 3 gramas. Então, na metodologia do Khadab, parece que usar 2 gramas ou 3 gramas não tem diferença. Mais um pouco. Ainda o Khadab, agora em 2015, o que ele fez? E essa aqui eu achei muito interessante. Ele fez por grupo controle. Então ele utilizou 2 gramas de Nigella sativa em pó contra o grupo controle, que utilizou carvão ativado como placebo. E o que ele encontrou? No grupo que utilizou Nigella sativa, uma melhora na resposta glicêmica, uma melhora na hemoglobina glicada, uma melhora na resistência à insulina e uma melhora na atividade das células beta, quando comparado com o grupo placebo. Esse aqui para mim é o que eu achei mais interessante até agora, porque o desenho desse estudo, ele faz o seguinte: ele pega 30 mulheres na menopausa, com a utilização oral das cápsulas em pó de Nigella sativa, e com 1 grama por dia após o café da manhã, eles avaliaram esses parâmetros bioquímicos aqui. E o que eles fizeram? Até a 8ª semana, eles utilizaram a Nigella sativa suplementando. Na 12ª semana, eles mediram sem a suplementação. E eles perceberam que, quando você suplementa a Nigella sativa, aqui você tem um resultado significante da diferença de LDL, porém quando você retira, você tem uma regressão. Então na 12ª semana, sem, você percebe uma diferença da 8ª semana com. Esse desenho eu achei muito interessante. Inclusive para o HDL, você tem um resultado significativo na melhora do HDL, e quando você retira a Nigella sativa, você percebe que ele regride um pouquinho da produção. E aí, assim, eu me debrucei muito dentro da literatura para entender por que ele teria tantas atividades que parecem atacar em diferentes campos, sendo que é um único composto bioativo que parece exercer essas funções. É a timoquinona que parece exercer essas funções. E principalmente, o controle oxidante parece ser fundamental. Como a maioria dos compostos antioxidantes, ele melhora a função do organismo de uma maneira completa. Ele é antagonista do PPAR, que é aquele mecanismo de expressão gênica. Então ele controla desde perfil lipídico, glicose, ele controla toda essa questão, inclusive de inflamação como um todo. Então se você controla oxidação e a expressão gênica, você tem um grande passo para isso. Outra coisa interessante, e aqui parece ser o ponto-chave, ele preserva e é capaz de regenerar a estrutura da célula beta. Então ele faz com que aquela resistência à insulina, que parecia que não passaria para o paciente, que eventualmente tem o uso de outros tipos de medicamento, hipoglicemiantes orais e tudo mais, com a Nigella sativa em conjunto parece melhorar, porque ele melhora a estrutura e a regeneração da célula beta. Sendo assim, ele melhora a secreção de insulina e a sua resistência. Ele também é capaz de melhorar a capacidade das funções hepáticas, também por conta do controle glicêmico. Ele tem ação dentro da ApoB, que é aquela apoproteína responsável em parte pelo transporte de colesterol nos tecidos, então ele otimiza a quebra desse LDL em colesterol livre, e faz também uma ação que faz a endocitose, e os lisossomos são capazes de quebrar esse colesterol LDL em colesterol livre. Então ele otimiza isso de uma forma completa.
Além do que, ele faz a inibição da MG-CoA redutase. E aí eu pergunto para vocês, quem faz isso aqui? As estatinas. Então ele tem uma ação similar às estatinas. Além do que, se ela tem uma composição interessante de fibras, fibra nunca é demais. Então, quando você tem um consumo adequado de água, você consegue fazer com que você melhore o controle glicêmico só com as fibras. Ainda mais com todos esses compostos. Em conjunto, você tem uma ação muito melhor, uma ação concomitante entre todos. E aí a discussão do meu trabalho será justamente sobre isso. Será que a nigela sativa ela é eficaz realmente para melhorar essa modulação glicêmica e lipídica sempre concomitante com o uso de hipoglicemiante, ou será que existe algum viés que a gente consegue entender por que com hipoglicemiante funciona? Será que é só a timoquinona que age sobre isso? Será que o fato de existir a fibra? Então isso eu ainda preciso elucidar um pouco mais, mas parece claro que como terapia complementar ela é bastante interessante. Como terapia sozinha parece não. E são necessários mais estudos com diferentes desenhos parecidos com aquele que eu mostrei, de retirada e colocada da nigela sativa para entender melhor esse funcionamento. É isso. Valeu. Obrigado. Se alguém quiser, as referências estão aqui. Tem muita coisa, mas é isso.